Salmo 46. A gente tem feito nos últimos domingos as nossas reflexões, os estudos no livro de Salmos, onde tem grandes ensinamentos. E a gente percebe que Deus está levando uma geração que tem sido mais comprometido ao redor da noiva, suspirando, clamando por restauração, por cura. E como é bom estar sempre presente. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos pelas mensagens de carinho, de apoio. Lidar com a morte não é fácil. E a morte ela vem vestida de negro, né? E parece que empunhando sentenças, deixando apenas um silêncio, deixando saudade. Mas a morte faz parte da vida, né? E é condição e é certeza. Mas lidar com ela, né, com separar de alguém que nós estimamos e amamos, parece algo insuportável. Quem já sofreu uma perda, quem vir a sofrer uma perda, vai saber o quanto custa, o quanto dói. E eu quero me dirigir a todos essa noite, indistintamente, amigos e familiares, e levar do fundo do meu coração o nosso agradecimento pelo apoio. E como é bom a gente não se sentir sozinho. São meras palavras, mas são sinceras e são profundas, de toda a minha casa. A hora na nossa família é de luto, de tristeza, e parece uma certa impotência, mas esse deve ser um momento de recordar e celebrar quem foi a pessoa enquanto viva. Ela deixou um legado, é a nossa mãezinha. E nós guardaremos e teremos sempre nos nossos corações todo o nosso amor e todo o nosso carinho. E temos certeza de um reencontro muito em breve, em nome de Jesus. Então é hora de limpar as lágrimas, de dar continuidade na vida. E a primeira coisa a fazer agora é voltarmos e termos um momento de profunda reflexão, de que não estamos sozinhos. E por isso, uma vez mais, eu agradeço a mensagem, o carinho. Se estivéssemos sozinhos. Eu quero agradecer de todo o nosso coração. Falo pela minha família, falo pela minha casa. E deixo o registro nosso muito obrigado pelas orações, pelos abraços, por tudo. Obrigado por não nos deixar sozinhos. Enfim, que a fé, né? Que a fé que levamos no nosso coração nos ajude a superar essas percas e esses momentos tão dolorosos. E saudades são eternas, mas, como eu já disse, em breve nos encontraremos. Amém. Salmo 46.
que você possa ser abençoado, tratado, sarado, curado, e que você esteja firme, porque você tem um Deus que cuida de você. Amém? Salmo 46, assim está escrito: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, e ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada essa cidade. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, sempre esteve, sempre estará. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus grandes feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Vamos orar uma vez mais? Deus, por favor, que a tua consoladora presença e o teu poder sustentador sejam conosco essa noite, Pai. Sejam reais para nós neste momento. Ilumina-nos, Deus. Mostra-nos que tu estás perto, tu estás atento e tu tem todos os nossos abraços necessários. Sabemos que é um Deus forte, que és forte de centenas de formas diferentes, Senhor. Pequenas e grandes, mas tu és forte, tu és Deus. Obrigado por prometeres tua presença e poder quando as provações nos alcançam, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Eu te agradeço por tudo que nós somos e tudo que nós temos. Tu nunca nos deixará nem nos abandonarás. Tu estás conosco e é por nós. Muito obrigado, Senhor. Que essa noite o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê discernimento e entendimento, e que possamos sair daqui esta noite alicerçados no teu amor e na tua palavra. Assim eu oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Sempre é um privilégio imenso, muito grande, uma alegria indizível de poder falar em nome de Jesus, apregoar a sua palavra acima de qualquer e toda responsabilidade. É sempre uma alegria. E esse salmo é um dos mais belos e célebres salmos da Bíblia. Nele nós vamos encontrar um Deus agindo, nós vamos encontrar um Deus poderoso, e esse poder a favor do seu povo. Eu acho que não haveria momento mais ímpar, mais propício para que eu pudesse estudar esse salmo, porque dá para sentir de onde vem a nossa força. Há um consenso entre os estudiosos que este salmo serviu de inspiração para um hino Castelo Forte ao Nosso Deus, composto por Martinho Lutero. E de acordo com o Spurgeon também, ele escreve que o Salmo 46 também era chamado de Cântico da Santa Confiança, ou de Santa Confiança. E também há algumas curiosidades que eu gostaria de registrar aqui. Um ex-presidente americano, Barack Obama, declaradamente cristão, ele referenciou o Salmo em vários dos seus discursos. E um deles me chamou muita atenção, que foi aquele do 11 de setembro. E ele fala de um Deus vivo, um Deus que age a favor daqueles que estão perdidos e sem saber o que fazer.
Há uma possibilidade muito grande que o contexto histórico que foi escrito este salmo aqui seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios. No tempo do rei Ezequias, a gente pode ver isso lá em 2 Reis, 2 Crônicas, Isaías 36. E eu aconselharia você, te daria uma dica, para que você lesse esses textos lá, para você entender melhor a profundidade e a força desse salmo. Então, se você puder, será bastante proveitoso ler esses textos para um melhor entendimento do que Deus nos fala aqui através do Salmo 46. Deus é nosso refúgio e Deus é o nosso lugar seguro. Deus é a nossa única esperança, o lugar para onde nós vamos quando nós estamos com medo. Deus é o lugar para onde nós corremos quando nós estamos cercados, sem saída, sem saber o que fazer. Quando nós estamos chorando por partida de alguém, Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força. E há bastante medo instaurado ao nosso redor nos últimos dias, nos últimos tempos. Andamos em meio ao medo, mas Deus é a nossa força. Ele é o nosso poder. Poder de vencer todas essas coisas lá fora. Poder de nos fazer sorrir em meio a tanta lástimas e tristeza, tantas lutas. Essa é a mesma palavra que Jesus usa em Atos, lá no capítulo 1, no versículo 8, quando promete que receberíamos poder com a vinda do Espírito Santo, que agora habita em nós. E temos, e precisamos, e necessitamos de ser templos limpos, separados, santos. Deus é um lugar de refúgio, é uma fonte de força disponível a toda hora, a todo tempo e em todo lugar. Então ter essa força agora, hoje, nesse instante, não seria de todo ruim. É fácil pensar em coisas que podem nos ajudar, quando estamos em meio a lutas, em meio a guerras, mas elas geralmente não são nada daquilo que nós imaginamos, elas são falhas. Por um momento trazem alívio, mas de repente nos revela que não é bem assim, não era bem aquilo. Então você precisa que segurança e força esteja a seu alcance, quando você precisar. E essa segurança e força está sempre a seu alcance, se você sempre buscar. Felizmente Deus é o nosso socorro sempre presente. Graças a Deus por isso. Aquele que se importa o suficiente para compartilhar conosco todos os seus recursos ilimitados, porque Ele é o Todo-Poderoso e compartilha isso com você. Ele está sempre perto de nós, ao nosso alcance, mais perto do que parece e do que você imagina. Ele está presente. Você já notou que quando a vida segue normalmente, não pensamos muito sobre o quanto nós somos vulneráveis? Quando não havia pandemia, nós estávamos por aí, tão vulneráveis. Você já viu que quando nós estamos com uma vida normal, tranquila, difícil não ter problema, mas quando os problemas estão um pouco menos, nós estamos extremamente vulneráveis. Não damos muito valor às coisas, a não ser quando nós as perdemos. Nem sequer, talvez, damos a oportunidade de estarmos juntos, quando podemos estar. Agora que não podemos, queremos. Então, uma crise nos atinge e tudo muda. A aflição
de que o salmista fala aqui é a palavra para tribulação, provação, tormento. Nós estamos literalmente passando por uma provação nos últimos tempos, por tormentos. O Antigo Testamento possui duas versões de referência. A gente nota aqui, a gente anota aqui, a hebraica e a grega. E a maioria dos primeiros cristãos leram a versão grega, Septuaginta. E sabe, literalmente ela diz: Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro ajudador nas aflições e tribulações que têm se abatido pesadamente sobre nós. Por isso eu quero intitular essa noite o que nós vamos falar: não temeremos. Diga para você mesmo: nós não temeremos, porque o Deus que eu sirvo é a minha força e é o meu refúgio. Amém? E nós precisamos entender isso, porque, como eu disse, é muito fácil você pensar em coisas que talvez possam te ajudar, mas é sensato você pensar em algo que possa realmente te livrar, te dar vida eterna, te socorrer nos momentos mais difíceis. O que nós falamos aqui acerca do Antigo Testamento, nessa versão aqui, em outras palavras, essas provações, elas são extremas, elas são terríveis. É quase como se essas provações nos perseguissem. Observe que no restante aqui do versículo 2 do Salmo que nós lemos, o salmista ele explica quão terríveis são essas aflições, e quão difícil é se sentir perseguido por elas. É isso que nós estamos enfrentando agora, nesse momento. Nós estamos diante de uma catástrofe natural, uma catástrofe caótica, de grande magnitude, em que o homem simplesmente tem que olhar para si mesmo e se sentir um ser extremamente insignificante, porque mudou a sua vida. Você começou a pensar diferente. Alguns, porque tem tanta gente aí andando de narizinho empinado, isso ou aquilo outro, em meio a tanto caos. O homem se dá, eu não tenho nem adjetivo para isso, mas num caos desse ainda encontramos pessoas inescrupulosas, egoístas, fraudulentas, ladrões, que desviam daqueles que necessitam. O homem perdeu o senso do caráter. E estamos aí diante de um caos. Exatamente nesse tipo de situação nós encontramos nosso grande ajudador, nosso Deus. O nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa força, que está sempre pronto a nos socorrer. Não importa o que você está passando, não importa o que você esteja vivendo, Ele é o teu socorro sempre presente. E nesse salmo nós podemos perceber umas ações de Deus, especificamente 3 ações, e estão aqui nesses versículos de uma forma muito clara, onde nos diz que Deus é, que Deus está e que Deus faz. E é assim, Deus é Deus de ação, um Deus que se move. Não servimos a um Deus inanimado, estático, sem vida, inerte, não. Servimos a um Deus vivo, ativo, dinâmico, idealizador, dono de toda inteligência, de todas as coisas, um Deus que age em todo tempo e lugar. Então não temos o que temer. Em toda a Bíblia nós vemos sempre a atividade de Deus.
Você nunca lê em nenhuma parte desse livro lindo, maravilhoso e ajudador onde Deus não esteja agindo. Em todo o tempo Deus age, em toda a Bíblia nós vamos perceber que Ele está sempre em atividade. Todo o tempo, Deus está no governo, Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. É aqui a sua palavra diz: o mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, não, nem a sua própria sorte. O mundo tem um comando de um Todo-Poderoso, está na mão de um Deus que trabalha para sustentação, para livramento, para provisão, para preservação de todas as coisas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha esse salmo. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para as profundezas dos mares. Olha esse salmo, olha essa palavra. Ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está nessa cidade, Deus está em meio à igreja. Isso não será abalado, não será. Os reinos se moveram, Ele levantou a voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, olha esse convite, contemplai as obras desse Deus que fala com você. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros de guerra. Aquietai o seu coração, prestai atenção no que diz o Senhor. Saiba que eu sou Deus, Ele diz. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. As ações de Deus, Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é refúgio. Deus é refúgio, lugar onde alguém se refugia, refúgio, lugar onde alguém se esconde, onde tem amparo, se esconde das coisas ruins, lugar seguro, lugar para o qual se foge para escapar de um perigo. Esse é Deus. Você não está seguro em lugar nenhum, a não ser nos braços do Altíssimo. A Bíblia diz: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Lá em Isaías, lá no capítulo 32, o nosso refúgio está no nome do Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbios 18. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza. Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Fortaleza, lugar fortificado. Deus é fortaleza, é lugar seguro, qualidade de quem é forte. A palavra de Deus nos diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia de angústia, da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. Deus é forte, Deus é bom, fortaleza. As fortalezas humanas são falhas, são destrutíveis, enganosas, mas o Deus de Jacó, o Deus que nós servimos, é a fortaleza indestrutível, lugar seguro, porque Deus é socorro presente, sempre presente, bem presente. Socorro significa ajuda, socorrer significa auxiliar, socorrer significa abraçar. É interessante perceber a expressão bem presente aqui no Salmo,
Deus é um Deus bem presente. Olha como é interessante, isso significa dizer, é uma ajuda bem assistida, calorosa, da parte daquele que está presente, nunca ausente. O código SOS de socorro é conhecido no mundo inteiro e serve para pedir ajuda em qualquer idioma. E você sabe disso. Os socorros da terra estão sujeitos a falhas, a atrasos, às vezes não dá tempo. Mas o socorro de Deus, esse nunca falha. Não chega nem tarde nem cedo, chega no momento exato. Ele não tarda, ele nunca falha, ele sempre está presente. A Bíblia diz: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja, evite ou envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Está nos Salmos, no Salmo 20. Deus é escudo e é galardão. Deus é. Diz o Senhor a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Diz Deus a Abraão lá em Gênesis 15. Não temas, não tem por que temer, porque Deus é todo-poderoso. É o Shaddai. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: eu sou o teu Deus todo-poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus é bom, Deus é forte, Deus é o socorro sempre presente, mas tem os certos requisitos que nós precisamos estar atentos. Ande na presença dEle, busque a Ele. Deus é, e Deus está aqui. Deus está presente, Jeová Chamar, Deus de presença, que a gente sente, que a gente chora, que a gente se arrepia, que a gente se emociona. Deus que faz você sentir algo que você não consegue explicar. Deus que seca as tuas lágrimas, transforma teu choro em alegria. Deus presente, Deus aqui é revelado como Jeová Chamar. Ezequiel 48, se não me falha a memória. Um Deus que está sempre presente, um Deus que está sempre pronto para ajudar, para proteger o seu povo, porque o teu nome aqui é meu povo. Assim está escrito nos versículos 4 e 5: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Sabe o que eu entendo? Deus está aí, dentro de você. Deus está no meio da igreja. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio da sua família. Deus está no meio do seu casamento. Deus está no meio dos teus negócios. Deus está no começo, no meio e no fim da sua história. E se não estiver, volta que está errado. Pensa que está errado. Deixa Deus estar. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Eu estou contigo em todo tempo e lugar, até que se finde os séculos. Deus está trabalhando, e Jesus, como a resposta, diz: meu Pai, como resposta,
Porque você serve a um Deus que não descansa, que trabalha todo o tempo e o tempo todo. E Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Escreve o evangelista João. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías escreve com muita propriedade, com muita força, o atuar de Deus na vida do homem. Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Então deixe Ele controlar. Mas seja suficientemente honesto para que deixe mesmo Ele controlar. Controlar a sua vida. Controlar o teu ser. Porque não vai ter erro se Ele estiver no controle. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para aqueles que querem habitar na sua presença. Esse Deus que nós apregoamos é um Deus que faz voltar ao nada aqueles que talvez queiram ser muito. Esse é um Deus que torna juízes da terra coisas vãs. Assim escreve Isaías. Deus está no governo, Deus está no comando e no controle de todas as coisas. O mundo não está entregue na mão de um Deus inativo, inoperante, irresponsável, não. Nem entregue à própria sorte. Não se esqueça disso. Está na mão de um Deus que trabalha sustentando, dando provisões, cuidando, preservando de todas as coisas, de todas as formas. Nós temos um Deus de todos os sabores. Porque nós temos um Deus que faz. E faz muito. Porque nós não merecemos nada. Nós temos um Deus que faz cessar as guerras. As guerras podem ser de várias naturezas, mas Deus faz cessar todas. A sua palavra diz que Ele não cessa a guerra, Ele cessa todas as guerras. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus aqui sou eu. Então te aquieta. Ele quebra o braço de Faraó para ele não guerrear. Está escrito: filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, eis que não lhe aplicarão emplastros, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que ele pegue da espada. Ezequiel. Deus peleja por ti, Deus luta por ti, Deus faz por você. Ele fará cessar a guerra e a paz será restabelecida. Porque Deus faz coisas grandes. Sempre. Talvez você não note, mas é grandioso o que Ele faz na sua vida. Talvez você seja um pouquinho ingrato, mas para pensar. Olha você aqui. Como Deus é bom. Ele faz coisas tão grandiosas que não dá para mensurar, que se não podem esquadrinhar. É tão grandioso, é tantas maravilhas, que não se pode contar. E quem escreve isso? Jó. Lá no livro de Jó, lá no capítulo 5, quão grande, quantas maravilhas são as coisas que Deus opera sobre nós, sobre a minha vida.
E o que Ele fez lá, Ele faz hoje. O que faz Deus ser tão maravilhoso, que faz coisas grandes, que não se pode esquadrinhar, que faz maravilhas tais que não se pode contar. Esse é um Deus que não dá para mensurar a sua grandeza. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Está aqui nos Salmos 126, somos alegres, somos felizes, porque grandes coisas o Senhor faz por nós. Porque Deus faz coisas novas, todos os dias. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías é tremendo, né? Essa força da escrita desse profeta. Deus faz coisas novas, Ele faz coisas diferentes, Ele sempre nos surpreende. Quando você pegar meio que boca aberta, por não saber explicar o que está acontecendo na sua vida, é Deus operando nela. Quando você tem inúmeros motivos para chorar, mas a sua vontade é de sorrir, é porque Deus está agindo na sua vida. Deus faz essas coisas diferentes, porque Ele sempre está nos surpreendendo, Ele sempre está fazendo coisas novas, Ele sempre está nos dando vida nova, porque Ele decidiu mudar a minha e a sua história, que andávamos tão perdidos, que somos tão falhos, tão pecadores, mas Ele não nos abandona, porque é tempo de coisas novas, é tempo de mudança. Deus vai remover o velho e tornar tudo novo na sua casa, na sua vida, e eu creio. Ele faz tudo novo para você, tudo. Porém, não há espaço para o novo de Deus, se eu e você, se nós não largarmos o velho da nossa vontade. O que Deus quer para você é novidade de vida. Então, abandone a velha vida. Creia, Deus vai fazer coisas novas. Amém? O Salmo 46 fala de um Deus como refúgio do povo, do seu povo. Os versículos 1 a 3, a gente vê quem é Deus. 4 ao 7, a gente vê onde Deus está. Aqui até do 8 a 11, a gente vê o que Deus faz. Nos versículos de 1 a 3, nós vemos um Deus sendo refúgio, sendo fortaleza, o esconderijo, né, quando a natureza está em fúria. A gente caminha um pouquinho, do versículo 4 ao 7, a gente vê um Deus no meio do povo, do seu povo, quando este é sitiado pelos inimigos, quando está em apuros, quando está diante de batalhas que talvez está perdido. Deus está lá, agindo e livrando. E caminhando, a gente chega no versículo 8 ao 11, e a gente vê um Deus desbaratando inimigos, levando ao pó aqueles que te perseguem, te dando vitória. Ô glória, né? Não é fácil, mas Ele entrega, Ele te direciona. Um Deus que derruba os seus inimigos e impõe a eles completa derrota. Diante da convulsão da natureza e das catástrofes naturais, nós somos desafiados a não temer. Em meio a uma pandemia que está assolando o planeta, somos desafiados a não temer. É o que está no versículo 2 aí. Somos desafiados a estar firmes, porque não precisamos temer, porque nós sabemos quem pode resolver. Diante do cerco do inimigo, nós somos conclamados a não ficar calados. Ao versículo 5, e abalados. Deus conclama você, não se abale. Diante das circunstâncias aqui, fique tranquilo. Diante dos poderosos feitos de Deus, colocando termo à guerra, neutralizando
instrumentos de destruição. Diante de tanta coisa que nos é exposto, nós somos exortados a compreender a singularidade de Deus, que é exaltado, será exaltado entre todas as nações e povos. Há 3 aspectos nesse salmo, para a gente finalizar, que se faz necessário destacar: a proteção de Deus, esse consolo, esse refúgio, esse abraço de Deus, nos momentos que nós somos só dores. Entre o versículo 1 e 3, não precisamos viver dominados pelo medo, não precisamos andar temendo tudo e a todos, porque Deus é o nosso refúgio, e quando nós somos acuados pelas circunstâncias, lá está Ele. Não precisamos sucumbir ao temor, porque Deus é a nossa fortaleza, é o que está escrito aqui. Ele é a nossa fortaleza quando o maligno nos assalta, quando o inimigo tenta pegar você. Ele é a nossa fortaleza, é a nossa válvula de escape sempre, é a alternativa correta. Não precisamos ficar intimidados com as tribulações, porque mesmo nesse beco sem saída, mesmo onde os seus olhos humanos não conseguem ver saída, Deus é o seu socorro bem presente. Ele é o seu socorro. Não precisamos viver prisioneiros do medo, nem mesmo diante de tanta catástrofe que nós estamos vivenciando. Terra transtornada, montes se abalando, pânico sendo espalhados, os poderosos querendo sobressair, mesmo em circunstâncias extremamente radicais, de total vulnerabilidade humana, mesmo nas piores horas, não precisamos temer. É o que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus nos diz essa noite: não tema. A vitória sobre o medo não decorre da nossa força, mas da proteção divina. Entre o versículo 4 e 7, você percebe a presença de Deus. O povo de Deus, mesmo cercado por perigosos inimigos, por coisas desconhecidas que está matando tanto, tem sua alegria renovada pela presença do rio da graça que flui do trono de Deus. É o que está escrito. Mediante a tantas circunstâncias, há um rio que flui vida. A cidade de Deus, simbolizada por Jerusalém, é uma descrição do seu próprio povo. Nessa cidade está a morada do Altíssimo. Deus habita entre nós. Nós somos a habitação de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Cuide desse templo, mantenha-o limpo, porque Deus não habita em lugares sujos. Deus habita na igreja, Deus está no meio da igreja, e por isso ela jamais será abalada. Deus é o seu ajudador, e por isso os inimigos não podem prevalecer contra você. Mesmo que os inimigos sejam muito poderosos, mesmo que as nações se enfureçam e os reinos deste mundo se levantem contra Cristo e sua igreja, a cidade de Deus jamais ficará abalada. Porque o Senhor dos Exércitos está com ela. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, é o nosso refúgio. Entre o versículo 8 e 11, a gente já vai finalizar. A gente vê o poder de Deus,
Falamos de um Deus todo-poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que alicerça a sua vida, que te dá continuidade para ter sempre estampado no seu rosto um sorriso sincero e limpo. O povo de Deus é convidado a vir e ver as obras do Senhor. Ele é quem abate os poderosos, é o que está escrito aqui entre o versículo 8 e 11. Ele faz despencar os arrogantes e ele despede vazio os ricos. Ele é quem coloca um ponto final nas suas guerras, nos seus problemas. É esse Deus que impõe uma forma indizível de derrota dos inimigos. Ele é quem desbarata exércitos inimigos, que faz sumir pandemias. Deus. Ele é quem torna em sucata instrumentos de guerra. Deus abate reinos e destrona reis. Os reinos deste mundo passam. Os poderosos deste século são dissipados com o sopro do Deus Todo-Poderoso. O Senhor, a gente percebe aqui com tanta clareza, esse Deus forte, o Senhor, ele vindica a sua própria glória, né? Pois ele é exaltado em toda a terra, e ele será sempre. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 7 e 11. Se aquele que tem as hostes celestiais sob o seu comando, se esse Deus que falo para vocês essa noite, desse Deus que eu falo para vocês essa noite, é o Todo-Poderoso, e se Ele está conosco, nós não precisamos ter medo. É isso. Se o Deus de Jacó, o Deus de toda a graça, o Deus do nosso refúgio, o Deus da nossa segurança, por que temer e viver abalados? Não. Foi fundamentado neste salmo que Martinho Lutero escreveu, algo extremamente forte da reforma. O hino Castelo Forte. Milênios passam, séculos ficam para trás, e anos voam nas asas do vento, mas Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza de geração em geração. Essa é a verdade. É isso que você precisa se segurar. Vamos concluir? Que nós possamos continuar confiando na providência desse Deus que age, que atua, que não é inerte, que peleja, que trabalha para aqueles que nele espera e nele confia. Descanse no Senhor, meu irmão. Descanse no Senhor. Ele está no controle e no comando de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, meu Pai, meu amigo, meu refúgio, minha fortaleza, eu te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida, pela alegria de viver. Eu te agradeço pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelo ar que eu respiro, pelo dom que me destes, pelos relacionamentos que me possibilita que eu cresça a cada dia, por tudo. Eu te agradeço por me perdoar, por eu ser tão pecador, Deus. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o teu amor, esse amor com que me amas, a mim e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por teu perdão. Obrigado por dar-me uma vida plena e abundante. Obrigado por alicerçar a minha fé. Obrigado por tudo, Senhor. A Ti que és Criador de tudo, de todas as coisas, de tudo que eu sou e de tudo que eu possuo, eu dedico a minha vida, a minha casa, clamando para que eu veja e faça sempre a Tua vontade, Deus.
e que minhas obras honrem e glorifiquem o teu nome sempre. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.